Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica. E para esse assunto tão importante, eu vou conversar com um médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo, Dr. Gabriel Poppermeier. Doutor, um prazer ter você aqui nessa tarde. Boa tarde, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Espero que seja um bom bate-papo aí. Não, tenho certeza. Pessoal, lembrando que este material e todos os outros vídeos do programa Unimed Você, vocês encontram nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no nosso site www.unimedlp.coop.br. Outra informação importante, você que tem alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, pode estar mandando através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Lembrando que todos os contatos do Dr. Gabriel Poppermeier estarão na descrição desse vídeo. Então você que assistir, absorver esse conteúdo e precisar agendar uma consulta, pode pegar os contatos por lá. Doutor Gabriel, um prazer novamente ter você aqui. E sempre a nossa primeira pergunta, doutor, é sobre o histórico do nosso entrevistado, da pessoa que a gente está batendo um papo. Fala um pouquinho da formação, das especializações. Bom, então eu sou daqui de Lençóis mesmo, minha família é daqui. Eu me formei em medicina em Alfenas, fiquei 6 anos lá. Fiz cirurgia geral no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Depois fiz 2 anos de aparelho digestivo, também em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. E após fui para Paris, na França. Fiquei 2 anos fazendo especialização em cirurgia de videolaparoscópica, que é a cirurgia por vídeo. Me especializei também em cirurgia hepatobiliopancreática, transplante de fígado, mas essa parte de fígado. Que bacana. E agora estou desde 2020 aqui em Lençóis. Comecei trabalhando aqui na época do Covid, trabalhei bastante na UTI do Covid. E desde então, aí 2020, agora já fazendo cirurgias, trabalhando aqui na região. E fazendo as cirurgias bariátricas aqui também. Que bacana. É bom, a gente sempre faz essa pergunta para mostrar esse currículo, para chancelar as informações que a gente vai passar. Sim. Isso é muito importante. A gente sempre, inclusive esse programa, doutor, ele foi criado justamente por conta de desinformação que tem muito na internet. Então a gente queria trazer realmente pessoas como você, que tem uma bagagem, que se debruçou, que estudou muito, para estar falando com a gente. Doutor, vamos começar então a falar sobre cirurgia bariátrica. Beleza. Explica para nós o que é a cirurgia bariátrica. Acho que existem tipos de cirurgia. Sim. E depois disso, para quem a cirurgia bariátrica é indicada. Sim. Então a cirurgia bariátrica, eu posso dizer hoje com segurança que é o tratamento mais eficaz na obesidade a longo prazo, né? Ela não é indicada, não é todos que têm a indicação de fazer a cirurgia bariátrica, mas em alguns pacientes eu acho que seria o melhor tratamento a longo prazo. A obesidade, o tratamento da obesidade é um tratamento muito complexo e é um tratamento onde a gente precisa abordar diversos aspectos do paciente, diversos ângulos do paciente. Então, a cirurgia é apenas uma etapa desse processo que é extenso, complexo, e que aborda de vários ângulos diferentes. Então, normalmente esse paciente a gente costuma exigir que ele passe com um endocrinologista, que ele cuide bem da diabetes, pressão alta, das complicações, dislipidemia, colesterol alto, que ele já passe com um endocrinologista, que o endocrinologista acompanhe esse paciente conjunto, tente um tratamento medicamentoso antes, tente essa mudança do estilo de vida antes, para ver se esse paciente já começa a perder peso, já Sim. começa a ter uma mudança do estilo de vida. Outro ponto importante, ele passar com um nutricionista. Então, normalmente ele já passa com o nutricionista. Esse acompanhamento com endócrino, nutricionista, psicólogo, esse é um acompanhamento a longo prazo. Às vezes esse paciente vai acompanhar, às vezes, para o resto da vida. Sim. Às vezes, eu como cirurgião, a gente acaba, às vezes, pegando o paciente, pegando ele pelo momento, fazendo esse tratamento cirúrgico, acompanhando, mas todo esse acompanhamento multidisciplinar é importantíssimo ao longo de todo o tratamento do paciente. Então a parte do nutricionista, a parte dele pesar sempre, ver que tipo de alimento que ele está escolhendo, que tipo de alimento que ele pode mudar, fazer as alterações do cardápio, que tipo de alimento que ele deve cortar. Então é importante ter um nutricionista acompanhando, pesando, fazendo as medidas do paciente. Às vezes até ajudando nesse controle das vitaminas pré e pós-operatórios, também o nutricionista consegue ajudar bastante, o endócrino também.
A parte psicológica é importantíssima, o paciente ter esse acompanhamento psicológico, fazer terapia, se preparar mesmo para um procedimento cirúrgico, então ter acompanhamento semanal, às vezes fazer as sessões de terapia. Se o paciente tem algum histórico, se ele não está num momento bom emocionalmente, se ele já teve crise de ansiedade, se ele já teve depressão, é importante também um psiquiatra acompanhar, né? E todos esses profissionais são importantes deles fazerem carta mesmo, indicarem a cirurgia. Tem que estar todo mundo trabalhando em conjunto, acho a equipe toda trabalhando em conjunto para ver qual é o melhor momento da gente fazer essa cirurgia. Eu sempre falo para os pacientes que a gente precisa operar os pacientes no melhor momento deles. Então eles já têm que estar perdendo peso, eles já têm que ter mostrado que eles conseguem ter essa mudança do estilo de vida para a gente preparar, né, se preparar para a cirurgia. Outro que faltou foi a fisioterapia, que também é importante, né, o educador físico. É importante eles se prepararem, fazerem sessões de fisioterapia, de educação física, para ver que tipo de exercício físico que eles podem fazer, às vezes sem se machucar. Tem muito paciente, às vezes, que sente dor na articulação, tem dor no quadril, dor na coluna, e às vezes a fisioterapia consegue ajudar bastante eles também nesse pré-operatório. Então a cirurgia bariátrica, quando a gente já tratou o paciente, já preparou, ele já passou por todas essas especialidades, ele já começou esse processo de mudança, a gente planeja então essa cirurgia bariátrica. Hoje em dia tem normalmente 2 tipos de cirurgia que estão muito bem estabelecidos. Um é a gastrectomia vertical, a gente fala que é o sleeve, e tem a bypass, né, que é um desvio de trânsito que a gente faz. Então são 2 cirurgias diferentes. Elas são muito boas, elas têm resultados parecidos e tem alguns pacientes que têm mais indicação de uma, mais indicação de outra e às vezes acaba sendo um pouco mais específico essa escolha. Não tem uma que é melhor que a outra. Sim, depende de cada paciente. Depende de cada paciente que a gente vai escolher. Para saber a indicação, se o paciente tem indicação de fazer a bariátrica ou não, a gente faz um cálculo que chama IMC, é Índice de Massa Corpórea. O peso dividido pela altura ao quadrado. Então, acima de 29 o paciente tem sobrepeso, até 35, acima de 35 ele tem obesidade grau 1. Já nesse acima de 35, obesidade grau 1, se ele tem alguma comorbidade, ou se ele tem algum problema no joelho, dor de articulações, se ele tem indicação colesterol alto, esteatose, diabetes, hipertenso. Então, esse paciente com acima de 35 com comorbidade já tem indicação de fazer a cirurgia. Numa falha do tratamento clínico, onde já tentou fazer o tratamento clínico medicamentoso, o paciente mantém o peso, ele tem uma indicação de fazer a cirurgia. Ou a gente fala que o MC acima de 40, obesidade grau 2, mesmo sem comorbidade, ele tem indicação de fazer a cirurgia. Tem um consenso novo que saiu já, que eles... Talvez isso implemente no Brasil mais para frente, que um IMC acima de 35, mesmo sem comorbidade, já teria indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Entendi. E a cirurgia ela só é aceita no Brasil para maiores de idade, crianças, adolescentes? Antigamente era acima de 18 anos, mas já tem um novo entendimento que a partir dos 16 anos já está liberado para fazer a cirurgia bariátrica. E aí a gente lê, assiste muita coisa, e obesidade a gente pode falar que ela é uma pandemia também? Sim, isso a gente está com um aumento das expectativas. Hoje já mais de 40% da população está acima do peso, né? Tem isso da população do Brasil ou do mundo? Da população geral, do mundo, né? Então, a gente tem uma porcentagem muito grande da população que já teria indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Pessoas acima do peso, paciente, cerca de 30% já com obesidade que a gente tem no mundo. Então, isso, os Estados Unidos, o Brasil, são países ainda que têm porcentagem um pouco maior. Olha só. E doutor, é importante, né, frisar, você falou de toda essa equipe multidisciplinar que acompanha a cirurgia bariátrica, ela, diferente de uma cirurgia, a gente conversava aqui antes de começar, que você fez algumas cirurgias hoje de hérnia e outras situações, ela é diferente desse tipo de cirurgia, onde é feito ali, tem um pós-operatório rápido, mas não muda a vida da pessoa totalmente como uma cirurgia bariátrica, não é mesmo? A cirurgia bariátrica muda como a pessoa vai se alimentar depois, né? Isso tem toda uma mudança e a pessoa precisa ter uma mudança também do estilo de vida, né? Existe a perda de peso, o paciente vai ter uma perda de peso importante, mas se ele não se adequar, se ele não se alimentar corretamente, se ele não fizer atividade física, tem uma chance, né, grande dele voltar a ter reganho de peso, né? É uma cirurgia mais complexa, é um paciente mais delicado, o paciente obeso ele tem uma resposta ao trauma cirúrgico diferente de um paciente que não tem obesidade.
Então, e é uma cirurgia onde a gente faz, né, um grampeamento, às vezes a gente faz anastomose do estômago com o intestino, ou a gente grampeia todo o intestino, o estômago, e às vezes isso acontece fístulas, a gente tem algumas complicações, o risco desse paciente ter alguma trombose, alguma outra complicação é um pouco maior de um paciente normal. Mas é uma cirurgia que a gente faz uma cirurgia paciente interna num dia, no dia seguinte ele já vai de alta, ele já vai para casa. Então ele fica pouco tempo internado, no mesmo dia que ele opera, ele já consegue tomar os líquidos, né? Consegue começar essa dieta fase 1 que a gente fala. O paciente já anda no primeiro dia de cirurgia, ele já consegue levantar e andar. É uma cirurgia que a gente faz por vídeo, então é minimamente invasiva, o paciente tem pouca dor no pós-operatório. Na França até era feito cirurgia ambulatorial, o paciente internava cedo, operava e já no final da tarde ele já ia para casa. Então assim, lógico que às vezes as complicações elas não acontecem de imediato. Existem as complicações de imediato, sangramento, às vezes uma trombose, alguma complicação mais comum, mas às vezes a fístula ela acontece entre o 5º e o 7º pós-operatório. E aí às vezes o paciente já está na casa dele, é importante depois do paciente na casa dele ele manter a alimentação, isso é difícil, ele tem que respeitar a dieta, né, que é líquido, pouca quantidade, em tempo espaçado, né, dele respeitar, de não se alimentar, né, se ele come num pós-operatório dele, o índice dele ter uma complicação, o índice de uma fístula aumenta bastante. Então a gente tem um paciente que a gente precisa olhar com calma, olhar com cuidado, e o paciente tem que estar muito bem preparado, emocionalmente também preparado, familiar, ciente, tem que estar todo mundo preparado, eu acho, para a gente cuidar bem desse paciente ter um pós-operatório satisfatório. E doutor, falando no pós-operatório, a dieta de forma mais específica que a gente vê, ouve de um, de outro, que é uma dieta muito, muito severa. Fala um pouquinho para nós dessa dieta, como ela é e por que ela tem que ser seguida tão à risca e por que ela é tão severa, assim, tão restritiva. Ela é uma dieta onde a gente faz, né, esse grampeamento do estômago, né, ou essa anastomose, que a gente faz uma ligação na anastomose, liga o intestino com o estômago, então são pontos de fragilidade, né? Então, se a gente passa um pedaço de carne grande, se a gente passa grande quantidade de comida, isso vai aumentar a pressão, vai aumentar e aumenta o risco de, às vezes, ter uma fístula, né? De ter um vazamento entre esse grampeamento, essa linha de corte que a gente faz no estômago e no intestino. A dieta, quando a gente faz a cirurgia, a fome do paciente também vai embora, né? Tem todo um processo hormonal, metabólico, do hormônio grelina, que é produzido no estômago, então o paciente no pós-operatório ele não tem fome. Isso ele consegue seguir essa dieta porque ele fica diferente, né? Ele se sente diferente do que antes de operar. É uma dieta restritiva, o paciente vai ficar com dieta líquida na fase 1, líquido claro, pequenas quantidades, né? Vai ter que ficar repetindo isso por pouco tempo. Depois isso vai melhorando com caldo mais espesso. Isso a gente costuma entregar, né? Todo um PDF para o paciente, já às vezes a gente imprime para eles já verem que tipos de alimento que pode, tipo de receita que ele pode fazer, que ele não pode. A gente entrega antes até para o paciente já se preparar, né, para ele que ele vai fazer essa alimentação toda. Mas a maioria dos pacientes vão bem, eles respeitam, né, essa dieta, eles conseguem fazer bem, mas assim, ao longo do tempo que eles começam a perder peso, começa a ser um pouco mais difícil, às vezes fica um pouco mais cansado, tem um pouco mais de fadiga, mas eles conseguem fazer essa dieta, mas é importantíssimo seguir essa dieta. Então, o paciente que se alimenta, que come pedaço de comida, come açúcar no pós-operatório, isso aumenta muito o índice de complicação. E aí acaba, né, colocando a vida em risco, a gente acaba às vezes precisando reinternar o paciente, às vezes submetido a nova cirurgia, e às vezes o paciente fica com uma fístula, uma complicação que às vezes acaba levando tempo para até ser corrigida novamente. Perfeito. E essa dieta, essa parte mais severa, quanto tempo mais ou menos? Vamos imaginar, quanto tempo a pessoa tem que sofrer muito depois da cirurgia, doutor? Na verdade, o que nem eu disse, o paciente não acaba, eles não sofrem, eles acabam conseguindo fazer isso de uma maneira boa, de uma maneira legal, assim. Mas assim, a gente vai ter que ter vai ter que seguir atento com o paciente. Até 24 meses de cirurgia a gente segue acompanhando essa parte de dieta. Não é que o paciente vai poder comer tudo do jeito que ele quiser, pedaço de carne. Então a gente vai acompanhando, depende de cada paciente. Mas seria legal também a parte da nutrição. Aí que entra a nutricionista na equipe. Bacana. Que ela passa tudo, acompanha, né? Quando que pode engolir pedaço, onde que pode começar a mastigar uma carne, isso tudo a gente vai acompanhando, às vezes mais parte individual também, mas os pacientes, como eu disse, eles não sofrem tanto, né? Eles conseguem às vezes fazer isso de uma maneira boa, conseguem seguir isso bem,
Mas é lógico, tem que estar dedicado, né? O paciente tem que estar preparado, dedicado. Principalmente, né, até as 2 primeiras semanas. Eu acho que os 15 primeiros dias são os principais para evitar uma fístula, evitar uma complicação. E doutor, então a família também é muito importante, né? Para esses 15 dias, porque o paciente volta para casa e tem toda uma dieta. E esse preparo, acho que da família também acaba envolvendo, né? O paciente é preparado e a família ali, quem está no entorno dele também. Com certeza. Eu sempre gosto de chamar, convocar os familiares junto na consulta. Principalmente na última consulta, antes da cirurgia, eu gosto de chamar alguém, né? Porque às vezes quando a gente tem uma complicação, quando tem um sangramento, quando a gente com conversa, o paciente às vezes está anestesiado, está acordando da anestesia, ele não lembra, normalmente a gente chama o familiar para conversar, né? E explicar. Então é importante todos saberem, né? Qual que é a proposta, o que é a cirurgia bariátrica, quais são os riscos da cirurgia bariátrica e como da gente fazer isso da melhor maneira, da maneira mais segura. E a parte da família é dar o apoio, né? Dar o apoio importante nesse pós-operatório, de ajudar nessa parte, nessa dieta, que é uma dieta específica, né? Às vezes de ajudar nas medicações, se o paciente tem alguma complicação, às vezes uma fístula, o paciente tem que ficar às vezes 7, 10 dias internados. Então tem que estar todo mundo ciente, todo mundo preparado, né? E essa questão da mudança do hábito, né? Mudança do estilo de vida, mudança da alimentação, isso é importante para a família toda, né? Isso quando muda o ambiente, acho que todos, né, começam às vezes a se alimentar melhor, começam a ter certos mais cuidados e às vezes acaba sendo um ganho para a família toda, né? Essa mudança. Exato, bacana. E doutor, em relação ao emagrecimento do paciente depois da cirurgia, quanto tempo mais ou menos ele já começa a perceber, né? Não, realmente tá perdendo, existe uma tabelinha, ó, em 2 dias ele vai perder tantos quilos, existe uma média disso ou essa variação de paciente para paciente é muito grande? Variação, o paciente vai começar a perder peso, na verdade, desde a primeira consulta. Se ele começar a acompanhamento com nutricionista, endócrino, com cirurgião, psicólogo, o educador físico, um fisioterapeuta, a gente já espera que ele vá perdendo peso até mesmo antes de operar. Isso até diminui o risco de complicação no pós-operatório. Então é importante o paciente já começar a perder peso desde o primeiro momento que ele começou a fazer o acompanhamento. Então a gente já espera que ele perca peso até antes da cirurgia. A gente costuma dizer que o paciente pode perder até 70% do excesso de peso, né, que ele costuma ter, às vezes em torno de 30% a 40% do peso total. E às vezes o pico do peso é em torno de 1 ano, né? E às vezes o paciente pode ter um reganho de 10% e acaba estabilizando o peso ali. É importante frisar que não é uma cirurgia estética, a gente não faz isso por estética, né? Tem as vantagens, o porquê que a pessoa vale a pena fazer, né? Então, assim, é uma cirurgia que ela é aceita pelos convênios, né? Tá pela Agência Nacional de Saúde, porque ela tem benefícios, né? Sem dúvida. Então, risco de doença cardiovascular, o risco da pessoa às vezes ter uma insuficiência cardíaca, às vezes o pós-operatório, o paciente que era hipertenso acaba não tendo uma expressão alta, o risco de um acidente vascular cerebral, de um derrame, de um AVC diminui bastante, risco de infarto, doença coronariana diminui bastante. Paciente que era diabético, tem muitos pacientes que são diabéticos tipo 2, que depois da cirurgia acabam normalizando o nível de glicemia do sangue. Paciente que tem dislipidemia, colesterol alto também às vezes acaba normalizando. E nisso, no geral, acaba, né, tendo vários outros benefícios, né? De maior sobrevida, o paciente às vezes vive mais, né? Qualidade de vida, já teve vários estudos mostrando que o paciente tem mais qualidade de vida. A fertilidade melhora nesses pacientes. Pacientes que sentem dores crônicas em, às vezes, joelho, tornozelo, coluna, que tem algum problema ortopédico também, eles têm uma melhora. Paciente com apneia do sono, às vezes acaba dormindo melhor, respirando melhor também depois de uma cirurgia. Então são vários benefícios que a cirurgia bariátrica, nesse tratamento da obesidade, o paciente acaba se beneficiando. Que bacana. E doutor, cirurgia feita, correu tudo bem. A gente vê muitos casos, infelizmente, a pessoa ela tem um emagrecimento muito bom ali dentro de alguns anos. Depois disso ela começa a ter um sobrepeso. Isso a gente pode dizer que é um pré-operatório que talvez não foi feito da forma correta, com os psicólogos, nutricionistas e o acompanhamento. A gente pode falar que, não por parte até dos profissionais, que a gente sabe, que alguns pacientes estão ali e acaba, né, vai lá, dá uma disfarçadinha aqui e outra ali. Isso é um pré-operatório que não foi feito da forma correta?
O pré-operatório, na verdade, esse tratamento ele não acaba na cirurgia. Esse tratamento vai ser continuado. E às vezes, se a gente fez um pré-operatório bem feito, operou, o paciente perdeu o peso, isso a gente pode dizer que não foi bem feito atrás, né? Sim. Às vezes a gente devia continuar o tratamento. Então, às vezes, assim, não é que a pessoa operou, que ela está tratada e está curada da obesidade. Isso é um dos tratamentos incluídos, que eu disse, o tratamento da obesidade é um tratamento complexo, é um tratamento que a gente não pode abandonar esse paciente. Esse paciente precisa continuar passando com o nutricionista, psicólogo, endócrino, precisa continuar pesando, ele precisa ficar atento quando ele começou a reganhar peso, ele precisa ter atenção na sua alimentação, né? Passa um certo ponto da cirurgia bariátrica que as pessoas conseguem se alimentar, né? Essa parte restritiva, o paciente sente muito no começo da cirurgia, às vezes passa alguns anos, o paciente às vezes consegue se alimentar, né? E às vezes ele acha alguns alimentos que vão melhores do que outros, e às vezes acabam, né? Com alimentos com excesso de açúcar, às vezes excesso de carboidrato, não param de fazer atividade física, e aí volta esse reganho de peso, né? Então, assim, a gente não dá para falar, às vezes, que não foi uma falha do pré-operatório, uma falha da cirurgia em si. A cirurgia vai ajuda muito, mas assim, o que vai realmente fazer o sucesso, né, do tratamento da obesidade é essa mudança do estilo de vida. Perfeito. E isso a gente não consegue dar alta, né, que operou e deu alta, o paciente fala, você está curado. Não, a gente vai continuar acompanhando e continuar tratando esse paciente e continuar atento. E o paciente tem que ficar atento também. Viu que está reganhando peso, aumentou o peso, ele tem que estar se pesando sempre, né? Mudou um pouco a dieta, já tem que ficar atento, já tem que tentar mudar o estilo de vida novamente, já segurar as rédeas enquanto está no começo, né? E esse tratamento é ao longo da vida, né? Após a cirurgia, a gente precisa ficar atento, dependendo da técnica utilizada, o bypass, esse paciente precisa de repor de vitaminas para o resto da vida, né? O sleeve também ele precisa de uma reposição de vitaminas, é um pouco diferente uma da outra, mas assim, essa reposição de vitaminas é importante para os pacientes. Então, pacientes que operam e perdem segmento, param de fazer acompanhamento com nutricionista, endócrino, cirurgião, às vezes eles acabam ficando mesmo desnutridos, às vezes, com faltas de algumas vitaminas. Agora eles acabam tendo outras repercussões, né? Então, por isso que é importante estar sempre acompanhando, sempre fazendo essas reposições de vitaminas, sempre atento com isso, porque a absorção fica mais, né, diminuída de certas vitaminas. Perfeito. E doutor, a gente acaba vendo muitos casos e lendo diversas situações de pacientes, né? Depois da cirurgia, a mesma situação. Alguns têm um reganho de peso, infelizmente, né? Outros têm uma vida fantástica, né? Seguem um acompanhamento também depois da cirurgia, mas a gente vê também alguns pacientes com problemas com álcool, e outros com problema de depressão, né? Problemas, né, psicológicos. A gente pode dizer que essa situação pode se desencadear porque o comer, ele é muito, a gente ouve também que é muito mais mental do que físico. Isso é fato? Existe um fator importante que é sobre a compulsividade. E às vezes o paciente tem uma compulsão de se alimentar. Às vezes o paciente já está saciado, já se alimentou e acaba tendo um comportamento compulsivo. Sim. E às vezes o comportamento compulsivo é quando o paciente tem uma restrição grande do estômago, não consegue mais ter essa compulsão alimentar, eles acabam descontando ou procurando outras, né, maneiras dessa compulsividade. Então, às vezes, bebida alcoólica, o paciente realmente tem um aumento, o paciente começa, às vezes, a beber mais, tem estudo que comprova isso. Só que por isso que também é importante esse fato do paciente, não é que ele vai ter alta do psicólogo, não é porque ele fez um pré-operatório, fez as sessões de terapia dele, se preparou para a cirurgia, ele não pode realmente ter alta, ele tem que estar se acompanhando, fazer esse tratamento, se reconhecer, né? Ter um acompanhamento mais de perto para evitar, né, que realmente que ele mude essa compulsão alimentar por outras compulsões, né? Então, como eu falei, não é um tratamento único, é um tratamento complexo onde que a gente vai a longo prazo, a gente acompanha esse paciente para o resto da vida. Para o resto da vida esse paciente tem que estar tratando, né, a obesidade. A gente não para o tratamento, né? Nem que o paciente tem pressão alta, ele toma remédio para pressão, a vida inteira ele não para o tratamento. E o tratamento para obesidade é a mesma coisa, a gente trata paciente diferente a longo prazo. Aquilo que a gente comentou da hérnia. Sim. Fez, operou ali, o pós-operatório, não fez esforço, vida normal, vida né? Que segue. Vida que segue, né? Lógico que o paciente pós-bariátrico também tem uma vida normal, lógico, com algumas, né, situações ali diferentes. Alguns cuidados maiores, exato, né? Exatamente. Tem mais esse cuidado.
Não, perfeito. Doutor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, né? Acho que a gente conseguiu abordar de uma forma bastante didática informações importantíssimas. Essa situação do pré-operatório, essa equipe multidisciplinar que deve acompanhar, isso é muito importante. As pessoas precisam saber também, né, doutor, que é uma cirurgia complexa, que envolve riscos e que não é estética. Sim. É uma cirurgia que está ligada realmente à saúde e à qualidade de vida. Com certeza. Saúde, qualidade de vida. A estética está inclusa, mas não é por isso, né? Não é o nosso hábito. É ter qualidade de vida melhor, viver mais, diminuir os riscos, né, de complicações, sim, como eu disse dúvida. aqui. E realmente, sem a equipe multidisciplinar é impossível fazer um bom trabalho. A gente precisa ter realmente cada um abordando uma área, cada um trabalhando em algum aspecto do paciente. E o paciente é a chave de tudo isso, né? Ele é importantíssimo também para uma boa cirurgia, para um bom tratamento, para o sucesso da cirurgia. O paciente é importantíssimo nos resultados. Ele tem uma responsabilidade grande também nos sem resultados. Dúvida. Sobre as técnicas de cirurgia, Sim. Na última quarta-feira do mês agora, de maio, eu vou fazer uma apresentação no auditório da Unimed. Ah, que bacana. E vou falar sobre técnicas cirúrgicas e possíveis complicações. Então vou explicar bem a diferença do bypass, do sleeve, vantagens e desvantagens das técnicas e as possíveis complicações, incidência da complicação. Porque às vezes tem muito paciente que às vezes tem medo, receio de fazer a cirurgia, Sim. mas também às vezes não coloca na balança o receio, qual o medo e o risco de não fazer a cirurgia e ficar obeso. Então nessa quarta-feira eu vou tentar explicar isso, falar mais das técnicas e das complicações, para deixar as pessoas, às vezes, dar uma orientada melhor. Não, bacana. Aí, ótima informação, pessoal. Então, no dia 31 agora de maio, na última quarta-feira do mês, às 19h30, no auditório da Unimed, é uma palestra gratuita e ela é aberta a toda a população. Então, independente de você ter plano de saúde Unimed ou não, você pode estar participando. Então, são informações importantes. Você que pensa em passar pelo procedimento, você que conhece, tem um familiar e está pensando sobre isso, pode vir, pode trazer a pessoa, vai ser o Dr. Gabriel, vai estar lá, vai esclarecer, vai responder as perguntas, vai ser um bate-papo bem legal lá também. Doutor, a gente está chegando no final, mas uma pergunta que eu acho que é muito pertinente também, a gente falou muito sobre o pré-operatório, muito importante, né? Que tudo isso é o que dá base para uma cirurgia bem sucedida. E quanto tempo, mais ou menos, a pessoa que decidiu, chegou no seu consultório, Sim. Doutor, eu acho que eu tô obeso, fiz os cálculos Sim. e tal, eu já tenho hipertensão, tenho isso, aquilo, e quero fazer a cirurgia bariátrica. Quanto tempo desse momento até ela entrar no centro cirúrgico? Eu costumo falar para todos os pacientes, não é um projeto a curto prazo. Eu acho que isso é um projeto a médio e longo prazo. A gente tem que realmente se preparar. O paciente eu deixo todos eles e oriento para eles conversarem com pessoas que já operaram, para eles lerem a respeito, colocarem na internet, e às vezes não só a parte boa, né? Às vezes foto de antes e depois, mas eles verem também, conversarem com pacientes que tiveram complicações, pacientes que precisaram ficar internados mais tempo. Eu acho que tudo isso é importante para o paciente se preparar para a cirurgia, né? Ele ter essa conversa, esse conhecimento. E quando o paciente começa a fazer esse tratamento, começa a passar com psicólogo, endócrino, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, ele passa com cardiologista, faz todos os exames pré-operatórios, endoscopia, ultrassom de abdômen. A gente faz, é um projeto a médio e longo prazo. Eu diria que entre 4 a 10 meses é um tempo, acho que hábil para a gente conseguir preparar bem um paciente para uma cirurgia dessa. Perfeito. Doutor, agora sim, final da nossa entrevista, e eu deixo o microfone aberto. Se uma pergunta deixou de ser feita, um ponto que você acha que precisa ser melhorado, pode estar falando para nós. Essa cirurgia, esse tratamento, é um tratamento, como eu disse, complexo. Às vezes, em pouco tempo, meia hora, a gente não consegue abranger todos os aspectos que envolvem. Então, realmente, normalmente não é uma única consulta que é feita antes de operar. A gente precisa ver o paciente mais vezes, a gente conversa com os familiares dos pacientes, a gente vê a evolução dele. E é isso, às vezes vai ter outras oportunidades, talvez, se a gente quiser falar mais de algum tema específico. Sim. Eu acho que hoje deu pra gente conversar um pouquinho de tudo.
E eu fico à disposição também, em umas próximas conversas, uma outra oportunidade. Com certeza a gente vai voltar para falar sobre... e aquilo, você não trabalha apenas com a cirurgia bariátrica, né? São várias cirurgias, várias situações, então com certeza vai participar aqui de novo conosco, trazer informações importantes. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Desejo sucesso. E aquilo, nos encontramos em breve aí para falar sobre um outro assunto. Combinado, Flávio. Muito obrigado. Pessoal, então esse foi mais um vídeo do programa Unimed e Você. Hoje nós falamos com o Dr. Gabriel Poppermeier sobre cirurgia bariátrica, antigamente chamada de redução de estômago. Falou sobre os riscos, os prós, os contras, um bate-papo bem legal. Lembrando, pessoal, que esse e outros vídeos estão disponíveis nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram e também no nosso site. Outra informação importante, os contatos do Dr. Gabriel estão na descrição desse vídeo. Você que viu, se interessou e quer agendar uma consulta, pode ficar à vontade. Eu peço também que vocês curtam, compartilhem, enviem esse vídeo para o maior número de pessoas, porque são informações importantes que podem mudar a vida aí dos seus amigos, dos seus familiares. Muito obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo material.